todos. Vou voltar a repetir. Boa tarde a todos os participantes. Temos já aqui um grupo bastante simpático de perto de 35, 36 participantes. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, bem, antes de mais, o meu nome é Ana Margarida Silva, eu faço parte da Rede Eures, do Gabinete Nacional de Coordenação da Rede Eures em Portugal. E já há uns meses a esta parte que organizamos com alguma regularidade webinars em colaboração com o Centro de Informação Europeia Jacques Delors a propósito dos recrutamentos do European Personnel Selection Office, portanto para as instituições europeias, tanto recrutamentos para contratos de trabalho, como para estágios e outro tipo de situações que as instituições vão tendo em termos de recrutamento, e é por isso que nós estamos aqui hoje, e foi por isso que nós vos convidámos a juntarem-se a nós. Em todo o caso, eu aproveito sempre esta oportunidade para vos dar a conhecer também aqui um pouquinho os serviços do Eures, e portanto faria isso muito brevemente, mas antes disso queria só aqui estabelecer algumas regras de funcionamento convosco, se não se importarem. Como vocês sabem, e melhor do que todos nós, nós pronto, estamos aqui um número ainda considerável de participantes e, portanto, o que vai acontecer é que se todos tivermos os microfones ligados, se calhar não vamos conseguir ouvir-nos de forma adequada. Portanto, eu vou desde já exercitar o meu direito de, pedindo muita desculpa por o fazer, de desativar o som de todos. E, portanto, vou calar os restantes por momentos. E isto, pronto, acho que é importante, é uma regra de convivência normal em web conference, em videoconferência. Aquilo que vos vamos pedir, atendendo de facto ao número elevado de participantes e ao facto de estarmos também a gravar a sessão, é que durante a apresentação da Zélia e também o testemunho da doutora Vera Pinto, que mantenham os vossos microfones desligados para que todos ouçamos o melhor possível. Idealmente também manter as câmaras de vídeo desligadas, porque à partida o tráfego de dados será um bocadinho mais ágil. E também vos vamos pedir que, num primeiro momento, enquanto a Zélia está a fazer a sua apresentação, que vão colocando as vossas questões através do chat, portanto, eu penso que todos terão acesso ao chat, se não tiverem também, se tiverem alguma dificuldade, digam-nos. Vamos ter um espaço no final da apresentação para perguntas e respostas, e nessa altura, se vocês tiverem perguntas que sejam um bocadinho mais complexas, e que queiram efetivamente, ou um comentário, ou uma questão que seja um bocadinho mais complicada, nessa altura, então, colocando a mão no ar, e uma vez que nós vos demos a autorização, portanto, nos passemos a palavra, obviamente que vamos pedir-vos que liguem o microfone e a câmara para poderem falar. Basicamente são estas as pequenas regras que nós vamos seguir. Portanto, qualquer dúvida que vão tendo, pedimos efetivamente que utilizem o chat prioritariamente. E eu, antes de passar então a fazer a apresentação das nossas oradoras de hoje, aproveitava então só para passar aqui um bocadinho a mensagem sobre o que é o Eures, o que é a Rede Europeia de Emprego, os Serviços Europeus de Emprego. Portanto, nós hoje estamos aqui para divulgar oportunidades de recrutamento nas instituições europeias. No entanto, a Rede Eures alarga ainda mais o vosso leque de possibilidades, se for esse o vosso interesse. Portanto, a Rede Eures é uma rede de serviços europeus de emprego que abrange 31 países, portanto, os 27 Estados-membros da União Europeia, 3 países que estamos habituados a associar à antiga EFTA, portanto, o Espaço Económico Europeu, portanto, Noruega, Islândia, Liechtenstein, e mais um 31º país, que é a Suíça, com o qual
a União Europeia tem acordos de livre circulação. E esta rede visa facilitar a livre circulação e o recrutamento a nível transnacional e transfronteiriço de trabalhadores de todo este espaço que eu vos referi. Contamos para esse efeito com uma rede de cerca de 1000 conselheiros EURES a nível da Europa, portanto, destes 31 países. Temos 39 conselheiros neste momento em Portugal, espalhados por todas as regiões do nosso país. Temos um portal do EURES, que não sei se já tiveram a oportunidade de consultar, mas que diariamente vos disponibiliza mais de 3,7 milhões de ofertas de emprego para todas as áreas profissionais possíveis e imaginárias. Também, logicamente, porque é uma das áreas em que toda a Europa está deficitária na área das tecnologias de informação. Temos também todas as semanas, praticamente, se calhar com um interregno no verão, nos meses de verão, mas praticamente todas as semanas temos 1, 2, 3 eventos na plataforma de eventos European Job Days, com recrutamentos para vários países no âmbito deste espaço de 31 países. E temos também outros canais de prestação de serviços que no momento em que partilharmos a informação convosco sobre esta sessão também vos faremos chegar. Nomeadamente um chat às sextas-feiras, no qual vocês podem contactar com conselheiros de EURES, não só de Portugal, mas também de outros países que também disponibilizam este serviço. No nosso caso, estamos disponíveis entre as 10h30 e o meio-dia e meia, todas as sextas-feiras. Temos páginas nas redes sociais, em todas estas redes, seja ao nível do EURES, a nível europeu, seja também ao nível do EURES Portugal. Temos presença no LinkedIn, no Facebook e no YouTube. E basicamente é isto, era só esta pequena introdução que queria fazer. Aproveito para que vocês fiquem também com esta informação. E agora ia passar um bocadinho a palavra às nossas duas oradoras, começando por dar as boas-vindas então à Zélia Dias, que está aqui em representação do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, e que fará a primeira apresentação sobre os processos de recrutamento de que estamos aqui a falar hoje. E depois a doutora Vera Pinto Gomes, que trabalha já há alguns anos portanto, na Comissão Europeia, neste caso, neste momento, na Direção-Geral da Indústria de Defesa e do Espaço, penso que estou a dizer bem, Policy Coordinator, nesta Direção-Geral, e que partilhará connosco também um pouquinho a sua experiência de trabalho na Comissão Europeia. E, sem mais, vou parar de partilhar esta mini apresentação e passamos à outra apresentação. E a Zélia, por favor, toma a liderança também. Eu partilho deste lado se quiser, mas, entretanto, se quiser ir fazendo a sua introdução, muito agradeço. Então, muito boa tarde. Zélia Dias, do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, Ministério dos Negócios Estrangeiros. Começo por agradecer ao IFP EURES, na pessoa da doutora Ana Margarida Silva, a coorganização deste webinário, que, como a doutora Ana disse, já vem sendo hábito, estes webinários de motivação e esclarecimento sobre concursos EPSO, para os nossos candidatos, potenciais candidatos nacionais. Agradeço um agradecimento muito especial à doutora Vera Pinto, da Comissão Europeia, que irá partilhar da sua experiência enquanto funcionária pública europeia. Portanto, terão a oportunidade de lhe colocar algumas das questões sobre o que é o trabalho diário de um funcionário na Comissão Europeia. E por último, agradeço aos participantes o tempo que estão aqui, não sei se a perder ou se eu espero que seja de utilidade, de forma a que apareçam candidaturas nacionais, muitas e boas, de forma a que os nossos candidatos possam chegar à lista de reserva, pelo menos. Muito bem. Hoje vamos falar sobre os 9 concursos EPSO na área das tecnologias de informação e comunicação que abriram, cujas candidaturas abriram no dia 17 de fevereiro às 12 horas, hora de Bruxelas.
E agora vou aqui assumir o controlo. Ótimo. Mas primeiro eu tenho de vos motivar para o funcionalismo público europeu. Porque é que vocês vão deixar este país onde está sol, infelizmente não chove, está um tempo magnífico, ainda ontem vi muitas pessoas a saírem da praia, bom tempo, boa comida, bom vinho, como nós todos sabemos, muita simpatia. O que é que o funcionalismo público europeu vos pode oferecer que vos possa motivar a sair deste país? É um trabalho interessante e estimulante, porque ele vai debater todos os temas da berra, alterações climáticas, comércio eletrónico, comunicação digital, situações problemáticas na Europa, como a que estamos agora à beira de viver, migrações, etc. Portanto, todos esses temas atuais e que nos entram pela televisão, entram na nossa casa pela televisão, vão ser discutidos na União Europeia. É um ambiente de trabalho internacional, pois no mínimo temos 27 Estados-membros a trabalhar em conjunto, com diferentes tradições, diferentes culturas. Eu digo no mínimo porque alguns grupos de trabalho já terão funcionários dos países candidatos também a trabalhar. E, portanto, aqui alarga o leque dos 27 Estados-membros. Diversidade e igualdade, pois a União Europeia é um empregador que não discrimina ninguém em razão de etnia, raça, religião, género, orientação sexual, portanto, todos são bem-vindos, pelo contrário, estimula a candidatura das mulheres e de pessoas portadoras de deficiência, portanto, para estes cargos de funcionalismo público. É dada a possibilidade de formação em competências linguísticas, formação técnica e em competências linguísticas. Vamos pensar que começam o emprego e que integram uma equipa em que há polacos, húngaros, etc., e gostariam de falar com essas pessoas, para além do inglês e francês, que são as línguas de trabalho em grande parte das instituições europeias, gostariam de falar essa língua especial com aquele colega, pois é-vos dada a possibilidade de desenvolverem as vossas competências linguísticas nessa língua. Há um equilíbrio entre vida profissional e pessoal, e eu sei do que estou a falar porque tenho amigas a trabalhar em instituições europeias em Bruxelas e no Luxemburgo, e as condições que têm são muito melhores do que as minhas, funcionária pública há muitos anos, do nosso funcionalismo público nacional. A mobilidade profissional é fácil, não só interinstitucional como interdepartamental dentro de uma mesma instituição europeia. Já não preciso pôr o nome, Bem, deve ser alguém que tem o microfone ligado. É possibilidade de trabalhar e viver em 3 cidades cosmopolitas, portanto, estas vagas que estão a abrir são essencialmente para trabalhar em Bruxelas, no Luxemburgo e em Estrasburgo, 3 cidades cosmopolitas, atuais, onde há interagem muitas nacionalidades e onde as carreiras europeias ainda é um serviço muito prestigiado e, portanto, é bom ser-se funcionário público europeu numa dessas cidades. A remuneração, como estão a ver, é aliciante, portanto, para a D7 começa nos 6.414 euros, para a D8 nos 7.257 e na outra, haste 4, na cerca dos 4.400 euros. Portanto, para além desta remuneração base, têm outros subsídios, não só de alimentação, como outros subsídios até de habitação, de alojamento, etc. Portanto, é caso de verificarem no estatuto que regimenta os funcionários e os agentes da União Europeia e verem todos esses benefícios a que têm direito. Por último, deixei o contribuir para o futuro da Europa. A União Europeia talvez seja das poucas organizações que não tem como objetivo final o lucro, mas o bem-estar de mais de 445 milhões de cidadãos europeus. Eu penso que é gratificante, se não é pela remuneração, é pela esta contribuição para o bem-estar de nós todos, portanto, espero ter-vos motivado e esclarecido sobre o que é o funcionalismo público europeu. Muito bem.
Eu vou bebendo bocadinhos de água por causa da garganta. Para funcionários permanentes, que é o que está aqui em causa, estes 2 concursos destinam-se a selecionar funcionários a job for a life, se isso existe. Ou seja, uma vida cheia de trabalhos, como eles gostam de dizer. Não um trabalho para a vida, mas uma vida cheia de trabalhos. E é para, se isso existe, permanente. Como funcionário permanente, existem 3 categorias. AD, que significa administrador, é uma palavra que tem uma conotação em português diferente. Administrador no funcionalismo público europeu quer dizer que tem licenciatura e vai do AD5, a categoria de entrada, para recém-licenciados sem experiência profissional, até AD16. Depois a outra categoria é ASTE, que é com o pós-secundário, e vai do AST 1 à AST 11. São assistentes. Assistentes com o pós-secundário ou secundário com muitos anos de experiência profissional. AST 11, até AST 11. Os concursos que hoje estamos aqui a debater têm 4 vagas para AD7, uma para AD8 e 4 para AST4, ok? Uma outra categoria que existe, a AST/SC, assistentes secretários, foi criada há cerca de 4, 5 anos, é para só pessoas que tenham secundário e é para apoiarem administrativamente, logisticamente, apoio informático também, os clerks, os motoristas, os funcionários com menos formação nas instituições europeias, exatamente para se distinguirem do já assistente e, obviamente, do administrador. Então, como é que se consegue aceder a um concurso para ser selecionado para as instituições europeias? As instituições europeias, os seus departamentos de recursos humanos não tinham capacidade para organizarem, receberem as candidaturas e fazerem a seleção de futuros novos funcionários, por isso criaram um serviço que permite fazer essa seleção. O Serviço Europeu de Seleção de Pessoal, European Person Selection Office, o EPSO, e é ele que organiza os concursos para ser selecionado para funcionário público, que depois integra numa lista de reserva. Já vamos ver mais à frente. E, obviamente, quem organizou estes 2 concursos foi o EPSO. Como estão a ver, concurso EPSO/AD, AD administrador, /398/22, para administradores na área das tecnologias de informação e comunicação. 4 domínios em AD7 e 1 domínio em AD8. Eu elenquei aqui os domínios, obviamente que eu teria de os ler porque nem sou da área, como são extensos, mas, portanto, é caso de ver os domínios, os 5 domínios, quantos candidatos pretendidos, aprovados no final na lista de reserva são solicitados, portanto, no domínio 1, infraestruturas, tecnologias de informação e comunicação, computação em nuvem, redes e software intermédio. Para a categoria AD7, são pretendidos 71 candidatos aprovados, ok? E por aí fora. O segundo domínio, local de trabalho digital, burótica e computação móvel, AD7, 49. Não vou lê-los todos, seria maçudo. Importante, neste concurso para administrador, com 5 domínios diferentes, só se podem candidatar a um domínio. É ver qual aquele que melhor corresponde à vossa experiência profissional, porque no fundo são capazes de ter a formação académica em TIC, mas depois a experiência profissional direcionada mais para um destes domínios, ok? É ver qual se adequa melhor. A candidatura aos 2 concursos abriu
no dia 17 de fevereiro ao meio-dia e há de fechar no dia 22 de março às 12 horas, hora de Bruxelas, 11 hora de Portugal continental, 10 Açores, Ilha dos Açores. Se vocês entrarem no nosso portal Eurocid, onde estão referidas todas as vagas para trabalhar na União Europeia, trabalhar, estagiar e ir como perito nacional destacado para a União Europeia, a minha colega, se vocês virem, ela colocou 21 de março. Não é um erro. É que ela considera, e muito bem, que o último dia, até às 11 horas de Portugal, pouco se faz. E como nós sabemos, infelizmente, as ferramentas tecnológicas, às vezes, na hora da verdade, falham. E, portanto, é melhor colocar um dia antes do que estarem à espera e confiantes até às 11 horas da manhã do dia seguinte e depois não funcionarem e ficarem sem se candidatarem. Portanto, é até dia 22 de março, 11 horas de Portugal, mas cuidado, não deixem para os 2 últimos dias, vai haver muita gente a concorrer e, portanto, pode não ser fácil haver qualquer problema, ainda por cima estamos olhem, este fim de semana, o Outlook do MNE teve um vírus e, portanto, pode acontecer. Portanto, concurso EPSO AD 398/22 é para os administradores na área das TIC, é isto que estamos hoje a falar, AD7 e um domínio AD8. Muito bem. O outro concurso, AST, assistente, 151/22, é para a categoria AST 4. Tem 4 domínios, aqui todos elencados, e com o número de candidatos pretendido em lista de reserva, sendo que a soma dos 2 concursos são 555 candidatos. Portanto, 555 candidatos em reserva. Esta lista de reserva, como mais à frente vamos falar, é geralmente válida por 2 anos, onde depois a entidade empregadora, portanto, aqui foram selecionados, a entidade empregadora vos irá contatar diretamente e ver se estão adequados para executar as funções que eles pretendem. Eu disse que só se podiam candidatar a um domínio, tanto num concurso como noutro. Mas a regra do EPSO é que podem se candidatar a quantos concursos quiserem. E como são 2 concursos diferentes, podem escolher um domínio em cada concurso, ok? Vamos pensar que tem o bacharelato ou licenciatura em TIC e a tal experiência profissional que já vamos ver mais à frente. Se abrem as hipóteses ao candidatarem-se ao EPSO AD e ao concurso EPSO AST, porque AST 4 também já não é despiciente, já é bem bom e, portanto, depois teriam a hipótese de subir por concurso normal no funcionalismo público europeu. Portanto, cada concurso só se podem candidatar a um domínio, mas tantos concursos quantos quiserem, ok? Muito bem. Então, como é que se processa o processo concursal e para administradores e para assistentes é em tudo igual. Candidatura saiu em linha no portal do EPSO e o anúncio foi publicado em Jornal Oficial da União Europeia. Muito bem. Geralmente 5 semanas de candidatura em linha. Sim, abriu a 17 e vai estar até 22 de março. Muito bem. A candidatura, se tiverem as habilitações e a experiência profissional exigida e estiverem de acordo em se candidatarem, a candidatura é feita em linha no portal do EPSO. Depois, e portanto, até dia 22 de março. Na candidatura vão escolher 2 línguas oficiais, já vamos repetir mais à frente outra vez isto, 2 línguas oficiais, uma ao nível C1, que fazem a candidatura e os testes de raciocínio, e outra ao nível, e a língua 2, ao nível B2, com que vão fazer o teste avaliador de talento e
os testes no centro de avaliação. Avaliador de talento imprescindível para avançarem para a fase seguinte. Já vamos falar um bocadinho dele. Depois, os testes no centro de avaliação, são os testes de raciocínio, o estudo prático e as entrevistas, para avaliar as competências gerais e específicas. E depois de selecionados, vão integrar uma lista de reserva, como eu disse, válida por 1 ou 2 anos, onde o recrutador, a instituição europeia que pretende recrutar novos funcionários nesta área, vos vai contactar, ok? Isto para administrador e para assistente em tudo igual, praticamente. O nível das provas serão talvez um pouco inferiores à dos administradores, serão as mesmas, mas talvez de qualidade menos exigentes, ok? Portanto, estas duas infografias que o EPSO disponibilizou estão muito engraçadas e isto quer dizer candidatura em linha, escolha de 2 línguas oficiais, teste avaliador de talento na candidatura, testes de raciocínio, centro de avaliação, integração na lista de reserva. Muito bem. Então, quem é que se pode candidatar a um concurso EPSO? As 3 condições básicas são ser cidadãos de um Estado-membro da União Europeia, Portugal, ok? Situação militar resolvida e idoneidade moral, ou seja, não terem matado, roubado em nenhum Estado-membro. Portanto, penso que estas 3 condições gerais já estão definidas. Portanto, à frente. Ok, check. Depois, para administrador, tem que ter o bacharelato ou licenciatura. Bacharelato porquê? Porque existem licenciaturas que são 4 ou 5 anos, como Direito ou Medicina. Então, os 3 anos, que é o mínimo, corresponde a bacharelato. No processo pós-Bolonha, grande parte das licenciaturas com 3 anos já dá direito à licenciatura. Portanto, bacharelato ou licenciatura para administrador, secundário ou pós-secundário para assistente. Depois, a experiência profissional exigida, e já vamos falar um bocadinho mais à frente, será de 6 a 10 anos de experiência profissional na área das TIC, ok? Relevante. Eu trabalhei 6 anos no McDonald's ou numa outra empresa de consultoria, mas foi a gestão de projetos, não tinha nada a ver com as TIC. Não, tem de ser na área das TIC. E como eu disse, o conhecimento das 2 línguas oficiais. Uma ao nível C1, C2, cá de ser o português, poderá ser. A outra ao nível B2, que tem de ser obrigatoriamente, no caso destes 2 concursos, o inglês ou o francês. Porquê? São línguas de trabalho em grande parte das instituições europeias. Eu sei que existe tradução automática, mas convenhamos, um grupo de trabalho, numa sala, todos a discutir uma situação, acham que é fazível estar cada um a falar a sua língua e não nos entendermos? Claro, o inglês ou o francês tem de valer em instituições situadas em Frankfurt. O alemão também é muito importante, como por exemplo o Banco Central Europeu e o Banco Europeu do Investimento, mas pelo menos o inglês e o francês ao nível B2. Onde é que vem este nível? No quadro europeu de referência para as línguas. Portanto, é fácil, é simplesmente fazerem uma autoavaliação e dizer, consigo ler, consigo falar, consigo dizer isto, consigo não sei o quê. Ok, o meu nível é B2. Não é preciso certificados para as línguas, porque no momento em que forem responder ao teste Talent Screener, que vai ser feito na língua 2, ou na entrevista virtual ou presencial, se não souberem a língua, bom, vê-se logo que não têm o nível exigido. Muito bem. Qualificações e experiência profissional destes 2 concursos. Para administrador, domínios 1 a 4. Ou licenciatura 4 anos, mais 6 anos de experiência profissional em TIC, dos quais 3 anos específicos no domínio que escolherem, ok? Daqueles domínios que estavam elencados no diapositivo anterior. Ou licenciatura de 3 anos,
mais 7 anos de experiência profissional em TIC, dos quais 4 anos no domínio específico. Fácil. E por aí fora, o domínio 5 é para a categoria de AD8, licenciatura de 4 anos, mais 9 de experiência profissional em TIC, dos quais 3 no domínio escolhido, ou licenciatura de 3, mais 10 anos de experiência profissional em TIC, e dos quais 4 anos no domínio. Muito bem. Para o concurso HAST, é um pós-secundário de 2 anos, mais 6 anos de experiência profissional em TIC, dos quais 3 no domínio, ou secundário e 9 anos de experiência profissional. Há aqui um erro no diapositivo, obviamente não é 9 mais 9, senão daqui a bocado vinhamos de Bengala candidatar-nos, não, é o secundário, mais 9 anos de experiência profissional, dos quais 3 na área do domínio, ok? Portanto, penso que está aqui definido o que é necessário. É muito fácil. Vocês dizem, mas eu vou mentir. Mentir não dá, por várias razões. Mas a principal é porque no momento em que vão responder ao talent screener, ao avaliador de talento, e que é sobretudo sobre a vossa experiência profissional, dava buraco se não tivessem aquilo que é solicitado, ok? Muito bem. Então, como? Como é que eu vou candidatar-me? Ponto. Já sei as 3, portanto, as 3 regras básicas, muito bem, tenho a licenciatura e a experiência profissional, o conhecimento das 2 línguas, ok, então eu agora quero experimentar. E experimentem, porque até antes de começar a explicar, diz, mas eu ainda não tenho, falta-me 1 ano ou 2 para ter exatamente aquilo que eles pretendem. Não deixem de se candidatar, porque é uma experiência que não cai em saco roto, porque vos vai dar conhecimento para fazerem uma ou outra candidatura no futuro, melhor, já com mais experiência não só profissional, como experiência no próprio processo de candidatura. Aquilo que vocês têm de responder, como é que o devem fazer, etc. Ok? Então, candidatura começa pela leitura do anúncio. O que é preciso? Estou interessada? Sim, senhora. Vou para a frente e vou candidatar-me. Muito bem. Começa a ler o anúncio e abrir conta no portal do Epson. E só se pode abrir uma conta, que é válida para todos os concursos aos quais uma vez se irão candidatar. Portanto, se já tiverem uma conta, não abrem mais. Se não tiverem, vão abrir e essa é única para todas as candidaturas. Muito bem. Um login, uma password, etc. A partir daí, podem começar a fazer a candidatura em linha. Eu depois envio a apresentação. Estes links não estão ativos, mas é só copiar e, portanto, podem acedê-los depois no portal do Epson. Candidatura em linha. É feita na língua 1, provavelmente o português, à exceção do teste avaliador de talento, que é na língua 2. Porquê? Porque esse teste vai ser avaliado por um júri e esse júri tem de ter as mesmas respostas às mesmas perguntas nesse formulário em linha, porque é ele que vai permitir a comparação entre os diferentes níveis dos candidatos de aprendizagem e de experiência e vai permitir a passagem ou não para a fase seguinte, ok? E como eu já disse, portanto, a escolha das 2 línguas, logo de início. A primeira língua, começam a fazer a candidatura, a segunda língua, o teste de avaliador de talento. E até ao dia 22 de março, 11 horas de Portugal. Então, o que é o teste avaliador de talento? O Talent Screener. Eu já disse, é um formulário em linha, com perguntas relacionadas com o anúncio do concurso, portanto, com a vossa experiência profissional, e que estão definidas no anexo 4 do anúncio. Portanto, ler muito bem. Cada domínio tem perguntas específicas do Talent Screener. Portanto, ver muito bem, ok? Todos os candidatos
devem responder ao mesmo conjunto de perguntas, que é para ser ponto de comparação entre todos. Portanto, o júri vai fazer uma grelha e vai avaliar os candidatos consoante esse talent screener, de forma objetiva e cuidadosa, porque ao responderem às mesmas e em inglês ou francês, vai permitir essa comparação. Tem atenção os méritos de todos os candidatos baseados nessa experiência profissional. E apenas os candidatos que passarem no teste de avaliador de talento passam à fase seguinte. Eu pus aqui em baixo um link para um site que tem dicas de como elaborar um bom talent screener. A candidatura, assim como o teste, não necessitam ser realizados num dia e à pressa. Portanto, enquanto durar o prazo de candidatura, podem ir fazendo, elaborando as respostas calmamente, guardam, mas não submetem a candidatura. Essa só será feita quando já disserem, bom, está tudo, eu já não preciso alterar nada, eu acho que está muito bem, vou submeter a candidatura, ok? Algumas das dicas para o Talent Screener, eu não sou formadora, mas baseados neste link que eu coloco aqui para este portal, a informação tem de ser verdadeira e relevante, porque vê-se logo isto, diz o ditado, que apanha-se mais depressa um coxo que um mentiroso que um coxo, não é? E é bem verdade. Pronto. Less is more. Muito bem. Não exagerar, isto não é um romance, nem é os maias, portanto, sucinta, clara, mas não deixem de mencionar todas as experiências que tiveram até agora, indo de encontro àquilo que é solicitado no domínio para o qual estão a concorrer, ok? Portanto, cruzar muito bem o que é que o domínio pretende e o que é que vocês têm da vossa experiência vai de encontro exatamente a esse domínio. Terminologia correta. As instituições europeias têm uma terminologia e essa está patente nos documentos emanados pelas várias instituições. Sugiro que comecem a ler alguma documentação nesta área para terem a terminologia. Não respondam, sim, eu tinha um PC em casa, eu não sei o que. Não, a terminologia correta. Para verificar, para o júri verificar que esta é mesmo a vossa área, tecnologias de informação e comunicação. Se tiverem de repetir a resposta numa pergunta seguinte, façam de maneira que não seja copy-paste, mas que não deixem de referir aquela experiência que é importante para serem avaliados, mas de uma outra forma, de uma outra maneira, não é? Bom, um pequeno detalhe será muito importante para o júri, portanto, não deixem de o focar e evitar informação abstrata. Bom, naquele ano eu acho que fiz isto. Não. Verdadeira, concreta, sucinta, mas importante para serem diferentes de todos os outros candidatos, ok? Não sou formadora, está aqui o link para o portal onde tem mais dicas, mas é muito importante este teste, porque é aquele que vai permitir a passagem à fase seguinte ou não, ok? Muito bem, fizeram a candidatura, submeteram-na lindamente, passaram no teste avaliador de talento e são convidados para fazer os testes de raciocínio. Os testes de raciocínio são de cariz verbal, numérico e abstrato. 3 testes, geralmente feitos virtualmente em PC, portanto, antes eram feitos num centro nos Estados-membros. Em Portugal era aqui numa das torres das Amoreiras, pela Prometric. A pandemia veio alterar tudo isto. Muitos destes testes têm estado desde março de 2020 a ser efetuados em casa ou no trabalho. Vamos ver como é que tudo isto caminha. O próprio anúncio não define, porque nós não sabemos como é que a pandemia, o desenvolvimento desta pandemia, mas contem que pelo menos estes testes são feitos virtualmente, seja ele em casa ou num centro no vosso Estado-membro, no nosso Estado-membro em Portugal. Lisboa, uma das torres das Amoreiras.
Deixem-me chamar a atenção para estes testes, como eu já disse, são feitos na língua 1, uma das 24 línguas oficiais. E outra questão, no raciocínio verbal tem 20 perguntas, 35 minutos, ou seja, não chega a 2 minutos por pergunta. No raciocínio numérico, sim, tem 2 minutos, mas no abstrato, 10 perguntas, 10 minutos. Portanto, tem 1 minuto, em média, para cada pergunta. Ou seja, não é só relevante saber solucionar estes testes, como é preciso adquirir destreza. Destreza para os realizar neste tempo que vos é concedido. Ok? Muito bem. Tudo isto se adquire com treino. Eu trouxe um exemplo de cada um dos testes. Raciocínio verbal. É aquilo que nós estamos habituados no liceu ou na faculdade a fazer. É-nos dado um pequeno texto, 4 hipóteses e há que escolher a afirmação correta. Há quem leia o texto e vá ver as 4 hipóteses, deixe-lhe cair logo 2 e depois volta a ler o texto rapidamente e decide qual é a afirmação correta. Conheci uma vez um jovem que acabou por candidatou-se 3 vezes a um concurso Epson, mas acabou por ficar selecionado, que depois disse que fazia de outra maneira. Lia as 4 hipóteses, ia ao texto ver a que estava correta e escolhia. Façam como quiserem. Treinem, mas escolhem a afirmação correta. Muito bem, vamos ver se aqui consigo. Não deu. Portanto, com certeza não estou em modo de apresentação, porque geralmente ele diz qual é a afirmação que está correta. Mas pronto, isto é tudo uma questão de treino. O raciocínio numérico é, no fundo, a base é a mesma, mas só que é com números, é-vos dado uma tabela com algumas situações, 4 ou 5 hipóteses e também escolher a que está correta. Podem utilizar a calculadora e, portanto, é tudo uma questão de treino. Para quem é de letras, esta parte do raciocínio numérico não é tão fácil, mas as pessoas das TIC, com certeza, até têm alguma facilidade na resolução destes testes. Muito bem. E o abstrato, que é 10 perguntas, 10 minutos. Portanto, o raciocínio abstrato, no fundo, são os testes psicotécnicos. É uma sequência, portanto, é dada em cima uma sequência e depois em baixo a afirmação correta é aquela que é a sequência normal, portanto, o quadradinho que vai estar certo. Portanto, deixem-me ver se aqui, sim senhora, é o D. Portanto, aqueles quadradinhos em cima têm uma sequência e quem é barra nisto, eu não sou, o abstrato para mim é mesmo abstrato, a D era a que vinha a seguir. Muito bem. Eu já vou dizer mais à frente onde podem adquirir materiais para treinar. Submeteram a candidatura bem, o talent screener e fizeram os testes de raciocínio verbal, numérico e abstrato excelentes, passaram com uma alta pontuação, são convidados para ir ao centro de avaliação, para ir. Porque estes testes no centro de avaliação eram presenciais. Mais uma vez, a pandemia alterou estes critérios. Estes testes, em 2020, grande parte destes testes não foram realizados, porque nós todos fomos apanhados pela pandemia sem estarmos à espera, sem estarmos preparados. Depois, em outubro, novembro, começaram a ser feitos também virtualmente. E, portanto, de 5 ou 6 testes que eram feitos presencialmente passaram a 1 ou 2, por exemplo, o teste exercício de grupo caiu automaticamente porque se verificou que virtualmente o exercício de grupo era impossível de realizar, portanto, eu pus aqui em Bruxelas, ou Luxemburgo, ou Estrasburgo, ou muito possivelmente virtualmente. O anúncio é omisso nesta questão, exatamente porque nós não sabemos como é que a pandemia vai evoluir. O que é que vai aqui ser avaliado? Obviamente, os vossos conhecimentos. Obviamente, a vossa terminologia, a vossa vontade nas TIC, o que é que já fizeram, etc. Mas, essencialmente, para além disto tudo, são 8 soft skills que o EPSO definiu logo à partida. Análise e solução de problemas, comunicação, qualidade e resultados,
aprendizagem e desenvolvimento, priorização e organização, resiliência, uma palavra muito na berra agora, trabalhar em equipa e capacidade de liderança está numa cor diferente porque para haste não existe esta competência. É suposto que não vão liderar uma equipa, só os licenciados, os administradores, ok? Muito bem. Então, e como é que isto vai ser feito? As provas que vão analisar as competências 1, 2, 3 e 5 é o caso prático. É um caso prático que é colocado e vocês, para além dos conhecimentos em que vão estar à vontade, porque 6 anos de experiência profissional, no mínimo, já é uma bagagem muito boa, vão ser analisados em análise e resolução de problemas, ok, é-vos dado um problema, como é que vocês o conseguem resolver rapidamente, a comunicação com os outros colegas, a qualidade e resultados e o estabelecimento de prioridades. Muito bem. E a 4, 6, 7 e 8 competências com uma entrevista situacional de avaliação de competências. Portanto, todas as outras 5 provas caíram e simplesmente ficaram caso prático e uma entrevista de avaliação de competências. Ok? Mais uma vez, a 8ª não é para os assistentes. Muito bem. Para além disto, há uma avaliação das competências específicas, que é uma entrevista de avaliação das competências específicas. Pronto. E fica feito. Como eu disse, estes testes podem ser feitos virtualmente ou presencialmente, vamos ver como é que isto tudo caminha. Mas, portanto, não há dificuldade nenhuma. Muito bem. Eu já disse que tudo se aprende na vida, não é? Portanto, o treino é o critério fundamental para se passar nestes testes, como em tudo, em toda a nossa formação académica e tudo que nós já vivemos até agora. Em primeiro lugar, eu tenho de falar na nossa Biblioteca Jacques Delors, que está ali no edifício do Caleidoscópio em Lisboa, ao lado do McDonald's, é fácil, não é? Tem muitos manuais de preparação para os testes, principalmente um senhor que é o Andras Panev, que todos os anos reedita o seu livro de preparação para os testes Epson. Portanto, é uma ferramenta básica para se começar, porque, essencial, ele não só explica os testes, como solucioná-los, como adquirir destreza, como explica, e eu penso que isto é fundamental, para que é que o teste serve? Porque a gente pode se perguntar, mas porquê que estes testes? Porquê que estas competências, não é? E ao explicarem porquê é que eles existem, eu penso que meio caminho está andado. Ok, eles estão cá para eu fazer isto, para me avaliarem nisto. Então, eu vou ser boa nisto, certo? A segunda hipótese é, na plataforma do Epson, o YouCareers e-Learning Platform tem exemplos e também dicas de como solucionar os testes. E depois o YouTube, aquela ferramenta que nós todos usamos diariamente, se vocês colocarem Epson Test, obtêm uma gama completa de instrumentos pedagógicos, testes em linha, webinários já gratuitos que serviram para formação de outros webinários, de outros concursos, mas não faz diferença. Portanto, o que interessa é treinar e, portanto, treinar e muito. Vocês lembram-se quando andávamos no liceu? Estudar no dia anterior, na tarde anterior, asneira, quer dizer, dava asneira, portanto, o melhor é fazer regularmente, um bocadinho cada dia, mas irmos preparando para o teste, certo? Portanto, vale mais 10 minutinhos por dia, todos os dias treinar, do que dizer, eu vou ter teste amanhã e hoje de tarde estou 5 horas a treinar. Asneira. Portanto, o melhor é nós treinarmos ritmadamente, portanto, regularmente e colocando as questões perante nós próprios, onde é que eu tenho mais dificuldade e o que é que eu ainda tenho de solucionar. Muito bem. Acabo com os links para as nossas redes sociais, obviamente estamos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, temos um LinkedIn específico para empregos e estágios, que em pouco tempo tem 11 mil seguidores, passa a saber porquê, e portanto convido-vos a fazerem um post nas nossas redes e entrarem para ver o que lá é publicado. E os contactos. Portanto, se tiverem dúvidas, carreiras.europeias@cieste.pt, os telefones estão aqui também,
Ir à biblioteca ainda é por marcação, portanto, está aqui neste link como é que o devem fazer, e o nosso portal Eurocid, onde estão todos os empregos, estágios e peritos nacionais e destacamentos para realizar na União Europeia. Eu agora dava provavelmente a palavra à doutora Vera Pinto, ou se houvesse alguma pergunta muito concreta sobre aquilo que eu estive a falar, responderia rapidamente para dar a palavra à doutora Vera. Ana, o que é que me diz, ou o que é que... Olha, por enquanto, eu por acaso não estive a promover muito ativamente as questões, mas se houver alguma questão que seja muito urgente, pedia aos participantes que colocassem a sua mão no ar, para vos darmos a palavra. Se não... Eu tenho aqui uma pergunta, Ana, que já foi colocada anteriormente. Ok. Que é se a apresentação vai ser enviada por e-mail. Já respondemos no chat que sim. Sim, pronto. Sim. E depois tem aqui o slide, mostrar o slide 25. 25. O slide 25 é o anterior. É. Seja como for. 25, mas como vai ser vão ter enviado, acesso. Pois, exatamente, a tudo isto. Deixem-me só dizer mais uma coisa. Eu sei que uma das questões tinha a ver com a idade. Não há limite de idade para se candidatar a um concurso Epson. Pese embora, todavia, contudo, existe um critério que é: a pessoa não se pode candidatar se não tiver idade suficiente para fazer um tempo de serviço, portanto, uma comissão de 3 anos, mais o período probatório, que vai de 9 meses, 6 meses a 1 ano. Portanto, façam as contas, e a idade de reforma é 65, portanto, 62, mais ou menos, 61, 62, ok? Não vem definido porque é inconstitucional, mas se fizerem as contas, 61, 62, ok? Pronto, e deixamos agora, o resto. Diga. Zélia, só uma questão, mas se calhar a própria doutora Vera poderá falar também nisso, não sei. Mas talvez uma das coisas que se torne também bastante apelativas a estas oportunidades é o nível salarial pelo qual se começa, não é? Quando estamos a falar destas posições, portanto, não sei se poderão falar nisso ou depois mais tarde. Sim, eu posso explicar um bocadinho como é que funciona. Então, força. Okay. Avançamos para a doutora Vera, então. Ana, diz só o diapositivo, se fizer favor. Ai, com certeza, sim, vou parar, vou assumir o controle e parar a partilha. Olha, só uma pequena questão. A Joyce pergunta: experiência profissional fora da União Europeia é aceita? Também posso responder a essa e posso dar exemplos concretos. Não se preocupem, as perguntas que estão a surgir eu posso explicar. Muito bem. Ok, boa noite, obrigada a todos, é um privilégio estar aqui. E eu vou dizer uma coisa que acho que vai deixar a doutora Zélia muito contente, é que quando eu vim para Bruxelas em 2003, eu vim através de um concurso que vi precisamente no site do Eurocid. Eu vim como perita nacional destacada e foi lá que vi as vagas, e foi a partir daí que vim parar aqui. Pronto, e agora passados estes anos todos estamos aqui. Então, o meu nome é Vera, eu trabalho na Direção-Geral de Empresa, na Direção-Geral de Indústria, de Defesa e de Espaço. Para quem gosta de espaço e viu o comunicado que saiu na semana passada, as duas propostas legislativas que saíram na semana passada sobre o Secure Connectivity e o Space Traffic Management, foi a minha unidade que fez isso e que trabalha nisso. E, portanto, foram semanas longas de trabalho. É certo que existe um grande respeito sobre a vida privada e vida profissional, absolutamente. Foi uma das coisas que, quando cheguei a Bruxelas, mais me surpreendeu, porque eu era daquelas que estava habituada a trabalhar até às 7, 8, 9, 10 da noite, e de repente aqui, quando ao fim de alguns dias a trabalhar até mais tarde, por norma, existe alguém que vem ter connosco e nos pergunta se está tudo bem, se aconteceu alguma coisa, se está tudo bem em casa, se precisamos de ajuda. E, portanto, obviamente que em situações muito mais excepcionais poderão haver horas de trabalho noite dentro e às vezes até fins de semana, mas são obviamente excepcionais. Muito bem, então eu vim parar ao espaço em 2013, como disse. Trabalhar na Comissão Europeia é uma experiência internacional muito interessante. Não só por alguns dos pontos que a Zélia já tinha falado, a questão de termos colegas de todo lado, de termos oportunidades de aprendizagem de todo lado. Para vocês terem uma ideia, o catálogo de formação
da União Europeia, da Comissão Europeia, é absolutamente gigantesco em todas as áreas que vocês possam imaginar e um bocadinho mais além. E toda a formação conta como o nosso horário de trabalho. Portanto, mesmo que eu queira, e posso-vos dizer, eu reaprendi francês de quando vim para Bruxelas, e fiz até ao nível C1 de francês, sempre no meu horário de trabalho, e conta como o meu horário de trabalho. Como também fiz formação em comunicação, ou em formação em legislação, ou o que for, conta sempre como horário de trabalho. Isso obviamente que é muito interessante. Não é visto como uma coisa má, pelo contrário, nas nossas avaliações anuais com o nosso chefe, podemos inclusive propor que formações é que gostaríamos de fazer, ou áreas de formação que gostaríamos de fazer durante o ano, ou ele mesmo pode nos indicar formações que acha que poderiam ser interessantes para o nosso trabalho. Obviamente que o salário é uma coisa extremamente interessante, não vou dizer o contrário, mesmo tanto como existem depois algumas diferenças em termos de contratos com a Comissão Europeia. Aqui estamos a falar especificamente de quadro, digamos assim, estamos no quadro e, portanto, supostamente é um emprego ad eterno, mas se vocês quiserem sair e terem uma licença e irem fazer outra coisa qualquer, isso também é possível. Mas, de qualquer das formas, vocês podem, obviamente, este concurso que estamos aqui a falar é de um emprego mais seguro, estamos a falar de um emprego a médio prazo, um contrato sem termo, mas existem também posições com os chamados agentes contratuais, também nestas áreas. E aí qual é que é a grande diferença? São os critérios de admissão que são diferentes e as provas que vocês têm que fazer são diferentes. Mas nós precisamos muito de administradores e de ASTs portugueses aqui nas instituições, porque somos cada vez menos nas instituições europeias, portanto não deixem de concorrer. O salário então é muito atrativo. Eu só tenho que fazer uma pequena correção àquilo que a Zélia disse. Nós não recebemos subsídio de alimentação. Em termos de allowances, o que nós chamamos de allowances, são um bocadinho diferentes do que aquilo que nós estamos habituados. Nós recebemos, de facto, aquilo que nós chamamos o subsídio de expatriação, que sim, são 16% do nosso salário base, ou 4% se nós já estivermos aqui a viver na Bélgica. Portanto, existem alguns critérios específicos. Existem o subsídio de alojamento, mas temos que cumprir alguns requisitos. Eu, por exemplo, sou solteira e sem filhos, portanto, não cumpro esse requisito. Para quem tem filhos, tem ainda mais outras allowances, o equivalente ao subsídio ou abono de família, o equivalente ao abono de família em Portugal. Existem depois também a questão das escolas, existem escolas, o que nós chamamos de escolas europeias, portanto, se vocês tiverem filhos, os vossos filhos podem ter o ensino português dentro das escolas europeias, e isso também está a um preço simpático, digamos assim, porque depois existem alguns custos extras, mas isso tudo está incluído. E depois existe uma coisa muito interessante que é, nós não pagamos impostos. Ou seja, nós não pagamos impostos para nenhum Estado-membro. Nós pagamos o que nós chamamos um imposto europeu, mas que não tem nada a ver com aquilo que se paga de impostos em Portugal ou que se paga de impostos aqui na Bélgica. É completamente diferente, é uma percentagem do nosso ordenado que é para o seguro de saúde, porque aqui na Bélgica nós funcionamos com uma espécie de um sistema híbrido entre seguro de saúde e Sistema Nacional de Saúde, digamos assim, e portanto nós temos o nosso próprio seguro de saúde e nós temos a nossa própria segurança social, por assim dizer, ou seja, todos estes descontos que nós fazemos é o desconto para pagar a nossa cota no seguro e é o desconto para a nossa pensão, que ao fim de 10 anos de serviço nas instituições, automaticamente já temos direito a ela. E uma das coisas muito interessantes que podem fazer, por exemplo, depois de estarem cá, é precisamente pedir a transferência dos vossos direitos de reforma que têm em Portugal para a pensão europeia, ok? Depois aí é um processo burocrático que existe, etc., mas é possível transferir esses anos de trabalho e receberem a pensão toda pelas instituições europeias quando forem reformados. Uma outra coisa muito interessante que há cá é a questão da flexibilidade horária, ou seja, supostamente nós começamos a trabalhar às 8h30 da manhã até às 5h30 da tarde. Sendo certo que nós temos uma coisa que se chama o core time, que são cerca de períodos de 2 horas em que aí temos que estar a trabalhar.
Mas dentro desse horário, fora essas questões e dentro deste horário, entre as 8 da manhã e as 8 da noite, nós podemos fazer o horário que quisermos, desde que aquelas 2 horas estejam incluídas no vosso horário de trabalho. E isto obviamente permite alguma flexibilidade, sobretudo quando há filhos, ou se é preciso ir a uma consulta, ou se é preciso fazer isto, é preciso fazer aquilo, e existe uma grande flexibilidade nesse sentido. Nós não recebemos horas extras, mesmo que façamos mais das 40 horas por semana, não existe uma coisa chamada horas extras, nós não conhecemos esse conceito, mas temos uma outra alternativa que não deixa de ser interessante, que é, se nós fizermos mais das 40 horas por semana, nós podemos acumular até 20 horas por mês, de horas extras, e utilizar essas horas extras para tirar dias, até 2 dias por mês. Ou seja, se eu trabalhei, por exemplo, agora com o Space Package, trabalhei um fim de semana, trabalhei 8 horas durante o fim de semana, não há problema nenhum, agora posso dizer, olha, amanhã vou tirar as horas que fiz a mais, vou tirar e, portanto, amanhã tiro o dia de fora. Portanto, sim, será o equivalente ao banco de horas que tem, com o tempo máximo de 20 horas por mês. E normalmente existe extremamente imensa flexibilidade aí. Também em termos de férias é muito interessante, porque se vocês olharem para aquilo que é o Estatuto Pessoal, e está disponível e tem todas estas coisas como elas funcionam, está tudo no Estatuto Pessoal, que é mais ou menos um calhamaço assim, e que se vocês entrarem, vai-vos ser dado. No Estatuto Pessoal diz que os nossos dias de férias são 22 dias por ano. Só que depois acumula 2 dias e meio para deslocação entre o vosso país e Bruxelas. Portanto, assumimos que são dias de férias. Dias para vocês irem de férias, 2 dias e meio por ano. Depois tem mais a questão das idades, que eu já começo a ficar velhota, portanto já começo a ter dias por idade. E depois tem coisas interessantes como, na altura da Páscoa, de quinta-feira antes da Páscoa até segunda-feira da Páscoa, inclusive, a comissão fecha. Se por algum motivo vocês ficarem no que nós chamamos de permanência e trabalharem nesses dias, ganham um dia de férias. Entre o Natal e o Ano Novo, a comissão fecha de 23 de dezembro até dia 2 de janeiro, inclusive. Portanto, são dias extra que vocês não têm que tirar e fazemos todos os feriados da Bélgica, que são mais do que em Portugal, acreditem, exceto um. Não fazemos o 11 de novembro, é o único feriado que não fazemos, que é o dia do armistício, e portanto entre nós costumamos dizer em brincadeira que é por dia do armistício, portanto nós não celebramos a derrota de certos países. Mas de facto, mesmo nessa perspectiva, vocês conseguem ter entre os dias que já são dados pela instituição, mais os dias de férias, mais os extra que têm, os de viagem, que nós chamamos os travel days, mais os de idade, etc., conseguem facilmente acumular mais de 30 dias de férias por ano. E obviamente que se não gozarem as férias todas num ano, podem transitar para o ano seguinte. E portanto nesse aspecto é bastante interessante. Em termos de ambiente de trabalho, honestamente eu não tenho absolutamente razões de queixa. É um ambiente muito interessante, dentro e ajuda, porque estamos todos cá, muitos de nós não têm família cá, claro que há pessoas que já estão aqui há muitos anos, e portanto já têm algumas raízes cá, outros não, e como não temos muitas raízes, existe muita entreajuda. Mesmo que se vocês tenham, sejam casados ou tenham família, união de facto, etc., a própria Comissão tem o que nós chamamos um Welcome Office, que ajuda imenso. Posso-vos dar o exemplo que cada vez que eu mudei de casa e que eu arrendei casa, mandei o meu contrato de arrendamento para esse Welcome Office, para que os advogados que trabalham para a Comissão o pudessem verificar e pudessem aconselhar da melhor forma de o fazerem. A mesma coisa que há 2 semanas, por exemplo, tive um problema cá e precisava de conselhos legais e contactei esse gabinete e deu. Da mesma forma que organizam também algumas sessões de esclarecimento sobre o ambiente em que nós vivemos, não é? Sobre o país onde estamos e a cidade e como funciona, tanto para cônjuges como para os próprios funcionários. Portanto, existe sempre uma grande preocupação de que vocês não caiam cá de paraquedas. Existe uma rede de apoio, existem tutores, que durante os primeiros 6 meses normalmente são pessoas da vossa nacionalidade, que trabalham na vossa direção-geral, que irão ajudar-vos e apresentar-vos os cantos à casa, digamos assim, e portanto não é propriamente que vocês chegam cá e estão completamente desamparados.
E, portanto, existe todo um pacote de informação que é-vos dado também sobre como se instalarem cá, que cuidados é que devem ter. Por exemplo, até mesmo a questão dos transportes públicos pode ser reembolsados até 100%. Se vocês comprarem o passe anual, por exemplo, a Comissão reembolsou-vos o passe. Portanto, existe uma série de regalias extra que por norma, que acabam por ser, o pacote todo acaba por ser interessante. Em relação ao processo de concurso em si, aquilo que a Zélia estava a dizer é muito verdade, é muito praticar, praticar, praticar. Um dos livros que ela falou é este. Este é o do 2020. Já deve estar a sair o de 2021. Este é o de administradores, mas há para ST. De facto, foi sempre por aqui, porque eu já não sou perita nacional destacada há algum tempo, agora sou agente contratual, e foi por aqui que eu estudei para os testes. E, de facto, explica-vos o raciocínio por trás. Independentemente dos exercícios estarem em inglês e depois fazerem em português, no dia do exame, o raciocínio é exatamente o mesmo, não muda. E mesmo na parte, eu sou de letras, Gélia, portanto tenho que dizer isto, mesmo na parte do numerical reasoning, é vir ao disco que toca ao mesmo. Normalmente é frações, é conversões e pouco mais. Portanto, não é que sejam exercícios por aí além. É tipo matemática do 7º ano, só que obviamente como nós não estamos, o nosso cérebro já não está tão orientado para isso, precisa de ir aos treinos outra vez, não é? A gente também não vai correr uma maratona logo assim de rajada, não é? Vamos começando a fazer os treinos e isto é exatamente a mesma questão. É muito, muito importante que leiam bem os avisos de candidatura e que identifiquem as palavras-chave no aviso de candidatura para colocarem na vossa candidatura também. E isto não tem a ver com o processo de candidatura em si, tem a ver depois com quando vocês passarem as provas todas e forem colocados na lista de reserva. Ou seja, passarem as provas todas, que pode demorar entre 9 meses a 1 ano, vocês ficam numa lista de reserva durante 1 ano. Se durante esse ano não conseguirem colocação, vão ter que fazer o processo todo outra vez do início. Portanto, quando nós, direções gerais, vamos à procura, quando o meu chefe de unidade vai dizer, olha, agora preciso de alguém com este perfil para a minha unidade, são essas palavras-chave que vocês encontram nesta candidatura, no aviso de candidatura, porque no fundo é isto, é o que nós chamamos o nosso jargão, eles vão procurar por esses critérios, e isto é muito importante. Portanto, se vocês desde o início a vossa candidatura tiver a utilizar a linguagem certa, aumenta a vossa probabilidade de serem selecionados enquanto estão em lista de reserva. Contudo, e não obstante, não significa que durante o período de reserva vocês fiquem sentados à espera de receberem um e-mail. É ir ver os organigramas das direções gerais e verem as unidades que existem. Isto é tudo informação pública, verem o que é que as direções gerais fazem e enviaram um e-mail ao chefe de unidade a dizer, olha, este é o meu currículo, eu vi que vocês trabalham nisto e eu gostaria imenso e acho que posso ajudar para isto e para aquilo. E isto toca naquele ponto da carta de motivação, da parte da motivação, que alguém dizia, um romance. Não escrevam romances, porque eu vou-vos dizer, nós recebemos tipo 500 e-mails por dia. Acham mesmo que se vocês nos mandarem um e-mail de um romance, vai ser o primeiro e-mail que nós vamos ler de manhã? Não temos tempo. Não escrevam romances, não inventem. Podem utilizar linguagem inteligente. Há poucos dias eu dizia como é que eu estava a fazer um brainstorming com os amigos que era... estava a comentar com eles a dizer que sou sempre eu cá em casa que tenho que mudar o rolo de papel higiênico. Acaba sempre comigo. Que nome é que se podia dar a esta profissão, não é? E havia pessoas que diziam, o rolador, o muda-rolos, e houve alguém que disse técnico de reposição, técnico de higiene de reposição. É exatamente a mesma coisa. Às vezes não é o que se diz, é a forma como se diz, e é muito importante terem cuidado com as palavras que usam na vossa candidatura. Utilizar as palavras-chave, serem to the point, não estarem a escrever romances, mas serem diretos ao assunto e, sobretudo, mostrar o que é que vocês têm, que aquela unidade ou aquela pessoa que está à procura de alguém, o que é que vocês têm que responde à necessidade dessa pessoa, à necessidade daquela direção-geral, ok? Portanto, não fiquem na lista de reserva à espera que alguém vos chame, não funciona assim. Uma das palavras-chave que nós costumamos dizer aqui é proatividade e networking. São e a resiliência, apesar de alguém ter falado desenrascantes e eu comecei-me a rir, porque é verdade, sim e não.
são das coisas mais importantes que existem para trabalhar em Bruxelas ou em qualquer outra instituição europeia. Networking, porque nós de facto trabalhamos com tantas áreas. Posso dizer que ainda hoje me telefonaram da Direção-Geral do Ambiente por causa de solos. Ok? Tipo, na semana passada estava a falar com outra direção-geral sobre transportes. Todos os dossiês com que nós trabalhamos tocam-se com outras direções gerais e às vezes conseguir saber quem é que é a pessoa certa é extremamente importante. E eu costumo dizer que o importante não é saber, é ter o número de telefone de quem sabe. Portanto, se vocês têm o número de telefone de quem sabe, consegue-vos orientar, consegue-vos guiar de certa forma, e isto é extremamente importante. E a questão da proatividade, porque vocês não podem estar à espera, aqui assume-se que vocês têm um grau de independência muito grande em termos de trabalho. Portanto, não há ninguém que vos vá pegar na mãozinha e dizer, olha, pronto, agora vais escrever aqui este cabeçalho, agora vais fazer assim ou fazer assado. Esqueçam. Daqui as pessoas esperam que vocês se desenrasquem-se, que tomem iniciativa, vocês têm um grau de manobra bastante grande para fazer os vossos dossiês, para vocês trabalharem, para proporem ideias, para porem novos projetos em cima da mesa. E obviamente que o trabalhar em equipa é muito importante, porque nós não conseguimos fazer uma única coisa sozinhos. Temos sempre que ligar com alguém ou com backgrounds completamente diferentes e pôr tudo junto. Aquela questão de ler também os avisos de candidatura, porque é que também isto é muito importante? É porque os requisitos e mesmo as provas podem variar de um concurso para o outro. E vou-vos dar um exemplo. Não assumam que vocês vão ler este aviso de candidatura e que vai ser igual ao outro, porque, por exemplo, o que nós chamamos os mínimos olímpicos para terem em cada um dos exames varia também. E varia também de tipos de concursos para outros tipos de concurso. Portanto, leiam muito bem os avisos de candidatura para conseguirem perceber exatamente tudo. Quanto à experiência profissional fora da União Europeia, posso-vos dizer que eu tenho colegas que trabalharam no Canadá. A experiência profissional não tem que ser limitada à União Europeia, tem que ser experiência profissional na área em que vocês estão a candidatar para o nível AD7 ou AD9, o que for. Agora, há uma coisa que vocês devem saber, e por isso é que é muito importante também não mentirem na vossa candidatura, é que dentro do nível AD7 existem vários escalões de salário. E o posicionamento, quando vocês passam a candidatura, passam o concurso, e antes de assinarem o contrato, vocês vão ter que ir falar com uma colega muito simpática, muito fofinha, em que ela vai lamber a vossa candidatura toda e vocês vão ter que dar provas de tudo o que escreveram na vossa candidatura. Ou seja, se vocês disseram que eu estive a trabalhar no Dubai, numa multinacional de informática e era chefe de redes, whatever. Imaginem, posso estar a dizer uma grande asneira. Ela vai ver que, de facto, vocês vão ter que fazer prova, ou por contrato de trabalho, ou por salários, folhas de salários. Vocês vão ter que provar que, de facto, tiveram esses X anos nessa empresa a trabalhar e que nessa função. E estes anos de experiência profissional, que conta a partir do momento em que vocês reuniram os requisitos para se candidatarem em termos académicos, ou seja, se pedir a licenciatura, ou seja, estão a ver, é uma coisa diferente. Uma coisa é a experiência profissional para se poderem candidatar na área, experiência profissional na área. Outra coisa é a experiência profissional para o salário. Conta a partir do momento em que vocês reuniram as condições base para se candidatarem. Se a licenciatura vai contar toda a experiência profissional que vocês tenham e que vocês consigam provar desde a data da licenciatura. E isto pode ser a diferença entre vocês começarem com salário de 6.000 euros ou começarem com salário de 7.000 euros ou 8.000. Ok? Por isso tenham muita atenção a isto é muito importante. Aquilo que a Zélia estava a dizer de começarem a fazer a candidatura, pararem, voltarem, ir verem os vossos documentos que vocês têm, aquilo que vocês conseguem provar ou não, é extremamente importante. A mesma coisa para as línguas. Eu disse na minha entrevista, quando vim para cá, Perita Nacional Destacada, eu tinha dito no meu currículo que eu falava inglês e francês. E, de facto, eu aprendi francês até o meu 3º ano de universidade. Só que qual foi o problema? Já não falava francês há 10 anos. E o que é que aconteceu? A minha entrevista foi em inglês e em francês. E consegui desenrascar-me num magnífico francês, contanto que consegui a posição e estou aqui. Mas, isto para vos dizer que se vocês dizem que falam inglês e francês, vocês falam, as pessoas, os colegas com quem eu trabalho, falam, em média,
fluentemente 5 línguas. Em média, eu falava 3 e achava que era o supra-sumo da batata assada. Aqui falam no mínimo 5 línguas. Portanto, se vocês disserem que falam italiano, tem uma grande probabilidade de terem alguém que fala italiano. O meu chefe de unidade é alemão e um dia, para o meu grande espanto, escreveu-me um e-mail, respondeu-me um e-mail num português absolutamente perfeito. Fala português, além de mais não sei quantas línguas, ok? Portanto, tenham muita atenção a este tipo de coisas. Se vocês dizem que têm um nível B2 de francês, vocês vão ter que fazer prova que têm um nível B2 de francês e muito provavelmente isso significa que vocês conseguem falar normalmente, entendem? No caso de, se vocês abrirem a vossa própria empresa, existem registros da nomeação enquanto gerentes, da abertura da empresa, existe sempre um rastro legal, e é esse rastro legal que vocês têm que fazer prova para fazer a prova da experiência, ok? Depois, mesmo depois vocês estarem cá dentro, existem outras coisas muito fofinhas, já a questão de que a Zélia falou de poderem trocar de unidades. Eu posso vos dizer, eu comecei numa unidade extremamente técnica, basicamente eu era a única administradora nas reuniões da unidade que não era engenheira, e era uma do Galileu, e neste momento estou no que nós chamamos mais uma Policy Unit, que faz, pronto, temos os 2 projetos que são os futuros projetos bandeira na área de espaço da União Europeia, mas temos outra área que é o que nós chamamos o Market Uptake, que é precisamente, basicamente, lobbying com as outras instituições para garantir que os serviços e o programa espacial é utilizado. Depois existe também a questão das promoções. Todos os anos nós temos o que nós chamamos o CDR, que é uma avaliação, é obrigatoriamente em janeiro. Toda a gente tem que fazer. Temos que fazer a nossa autoavaliação, o nosso chefe depois tem uma reunião connosco, ele faz a própria avaliação e é com base nessa CDR que que depois são nomeadas pessoas para promoções. Portanto, todas as pessoas podem ter acesso a essas promoções. E esta avaliação dos objetivos e tudo é feita contra a descrição de funções que nós temos quando assinamos contrato. Portanto, existe um sistema interno que são definidas as nossas funções e os objetivos e a partir daí a avaliação é sempre feita contra isso. Alguém dizia na questão da resiliência e alguém respondeu desenrascanço. Tenho 2 coisas para dizer. Resiliência é muito importante porque eu vou-vos dar um exemplo concreto de um dos meus projetos. Eu tenho um projeto muito específico que estou a trabalhar já há algum tempo. Eu estou neste momento desde setembro para conseguir assinar 5 contratos cumpridos. Há sempre um problema. Quando a gente pensa que tem tudo resolvido, há sempre uma coisa, e volta atrás, e volta à frente, e volta atrás, volta à frente, volta atrás, volta à frente. E a certa altura, uma pessoa já só apetece virar a mesa, tipo, é cansativo. Agora imaginem isto multiplicado por 5, 6, 7, 10 projetos que nós temos. Nós nunca trabalhamos só numa coisa muito específica, nós temos um leque de dossiês com quem a gente trabalha, que podem ser todos díspares, completamente diferentes uns dos outros, mas que o grau de complexidade é muito grande. Além disso, vocês vão ter que trabalhar com 27 Estados-membros, mais comitês de peritos, mais os procedimentos que nós somos obrigados a seguir por uma questão de transparência, por uma questão que a legislação tem que ser implementada, não é? Nós temos que seguir critérios, temos critérios muito apertados para garantir que não há a imparcialidade das decisões que tomamos, etc. Portanto, há sempre muita gente envolvida, há sempre muitas instituições, e isto não mata, mas mói, como eu costumo dizer. E é isso que é resiliência, a nossa capacidade de cair ao chão, em vez de ficarmos lá a chorar, nos levantarmos e ok, podemos fazer isto e tentar resolver desta forma, etc, etc. Ok? Isto é resiliência. Agora, quanto ao desenrascanço. Eu costumo dizer que a nossa nacional capacidade de desenrascanço em Portugal, que é a nossa capacidade de, perante a adversidade, conseguir desencantar recursos e soluções criativas e normalmente baratas para resolver o problema, vale muito dinheiro em Bruxelas. Isso sim, vale muito, mas é a nossa capacidade e a nossa criatividade na resolução de problemas. E por isso eu rimo quando estavam a comparar resiliência a desenrascanço, mas são 2 coisas diferentes e é muito, muito importante. E por último,
acerca dos concursos, além daquilo que a Zélia já mencionou, existem também grupos específicos no Facebook, onde partilham candidatos e candidatos que já passaram, candidatos que ainda não vão passar, pessoas que estão a candidatar, vão partilhando experiências. E existem alguns sites onde vocês podem, inclusive, comprar pacotes de testes online para poderem fazer correções. O que é que eu vos posso dizer? Tenham algum cuidado, certifiquem-se de ler algumas críticas sobre esses sites, porque, por exemplo, eu já apanhei, na altura, quando estava a candidatar-me à agente contratual, fiz por lá a parte do verbal reasoning português e acabei eu estar a traduzir com traduções. E, portanto, tenham algum cuidado, porque às vezes as traduções podem não estão bem feitas. E aí convém terem algum cuidado e certificarem-se que são sites que têm alguma experiência e know-how nesta área. Aquele livro que estava a mostrar há um bocado, que a Zélia tinha falado também, sem sombra de dúvida é um excelente recurso, e às vezes é preferível estar a praticar em inglês do que no mau português, ok? Porque o que interessa é o raciocínio. A técnica depois que vocês desenvolvem, existem várias técnicas para resolver as questões, isso não importa. Uma coisa que eu vou dizer é que, naquilo que nós chamamos os concursos generalistas, que são para a AD5, zero experiência profissional com licenciatura, por norma recebe-se cerca de 30 mil candidaturas de toda a Europa, ok? Para concursos de especialidade como este que está aqui em causa, o nível de candidaturas cai drasticamente. A última que me lembro foi especificamente para a área de espaço, por exemplo, e houveram cerca de 5 mil candidaturas. Claro que depois aquilo que acontece é, vão fazer o primeiro screening, há uma série delas que ficam logo de fora. Depois fazem os computer-based tests, há uma série delas que ficam de fora. Depois vão para o Assessment Center, que era aquela parte que a Zélia estava a dizer que neste anúncio não especifica muito bem se é virtual, se é aqui em Bruxelas, e cai uma série delas. E só depois daí é que chegam ao top 40, ou top 50, ou top 80, e de uma fase para a outra existe sempre uma margem. Portanto, se começam 5 mil e para os computer-based tests, se calhar já só vão 4 mil, porque já foi feito um screening à candidatura e se calhar houve ali informações que não estavam corretas, ou não responderam aos critérios todos, ou falhou ali alguma coisa e, portanto, ficaram de fora. Portanto, nunca deixem de concorrer, nunca deixem de dar o vosso melhor. Cada vez que vocês fazem os exames, é a prática que adquirem e que conseguirão pôr em prática na vez seguinte, ok? Eu posso vos dizer que o computer-based test, eu filo 5 vezes. E não passei à fase seguinte. Até um dia que passei. Pronto. E foi muita prática. Foi quando eu passei, como a Zélia estava a dizer, não foram 10 minutos todos os dias, mas foi tipo meia hora todos os dias a praticar. Passei o teste à primeira sem qualquer tipo de problema. Portanto, a mesma questão de vocês praticarem, não desistam. Vejam sempre o site web, só porque há sempre candidaturas. Existem vários tipos de candidaturas, além destas que estamos aqui a falar particularmente, que vos podem interessar. Eu costumo dizer, quando falo mesmo até com os estagiários portugueses, quando estão cá, nunca ponham os ovos todos no mesmo cesto e, portanto, se podem candidatar-se a outros concursos que estão abertos, concorram. E mais uma vez leiam os avisos de candidatura, porque os critérios são diferentes e alguns dos critérios são menos apertados. Porquê? Porque depois de estarem cá, entra a parte do networking, entra a parte das oportunidades, entra a parte dos concursos internos, que só estão acessíveis a quem tenha um contrato e está cá. E, portanto, isso é sempre relativamente fácil. As candidaturas abrem, têm o calendário sempre no site. E tem sempre a dizer quais são, onde é que são os sítios das colocações. Ou seja, se vocês que vão trabalhar para a Comissão Europeia, não há propriamente muitos polos. A Comissão Europeia é Bruxelas ou Luxemburgo, dependendo da direção-geral que está a abrir o concurso, ok? Que está ligado ao concurso. Ou pode ser o ISPRA, em Itália, no caso do JRC. Se vocês estiverem a concorrer para agências, aí depende, pode ser agência em Bruxelas, se for uma agência executiva, se for uma agência delegada, pode ser em qualquer país da Europa. E não deixem também de concorrer às agências da União Europeia, inclusive tem duas em Lisboa, salvo erro. Okay? De resto, a única coisa que eu vos posso dizer é, se tiverem alguma dúvida e me quiserem contactar, poderão fazê-lo à vontade. Eu vou deixar o meu e-mail no chat, caso tenham depois alguma dúvida. Eu, como sou
eu não vou fazer a vossa candidatura por vocês, mas posso, se entretanto chegarem cá a Bruxelas, que eu espero muito bem que sim, posso depois dar-vos algumas dicas de tipo de zonas de Bruxelas que não convém morar, outras que não há problema nenhum, tal como em qualquer outra cidade. A vida cá é muito cosmopolita, de facto. Às vezes é difícil conseguirmos... há tanta coisa que às vezes é difícil conseguirmos escolher onde é que queremos ir. Este é que é mais o problema. É certo que o custo de vida é um bocadinho mais elevado que em Lisboa, quando comparado com Lisboa, e nesse aspecto mas o salário também compensa, sem qualquer problema, ok? Portanto, espero que concorram e quem sabe venham trabalhar para a minha DG. Nós estamos sempre à procura de engenheiros. Obrigada, boa noite. Ora, só estava aqui a escrever os nomes das duas agências que nós temos em Lisboa. Sim. Exatamente, já estava, a Zélia já tinha escrito. Muito obrigada, Vera e Zélia. Eu penso que há aqui mais umas quantas questões ao António, há teatro, aos museus, há concertos, há tudo. Em todo lado. O problema é conseguir às vezes escolher. Desde o independente até ao mainstream. Portanto... E depois não só, porque depois tem, por exemplo, quando há a altura dos mercados de Natal, aqui há muito essa tradição, já na Europa Central, mas depois há o mercado de Natal finlandês, o mercado de Natal norueguês. Multicultural, é muito interessante. É muito interessante mesmo. Temos aqui algumas questões, Zélia, ainda no chat que talvez pudéssemos tentar minimamente cobrir. Não sei se é possível. Algumas delas, diga, nomeadamente, com que frequência que estas candidaturas, nomeadamente nesta área das tecnologias de informação, que aliás é uma designação genérica, mas obviamente que há muitas áreas de formação que cabem dentro desta designação, não é? Geralmente, para esta área, costumava abrir todos os anos na altura do Natal. No ano passado não abriu, aliás, já há 2 anos que não abriam e abriu este ano. Não quer dizer que para o ano vai abrir com esta quantidade de novos funcionários, 555 em lista de reserva. O que eu digo é que, para além destes, como funcionário permanente, o EPSO tem abertos muitas outras vagas, por exemplo, para CAST, são agentes, comissões, exatamente, e nesta área eu estive a ver assistência TIC para FG3, que é uma categoria em Bruxelas até 25/2, assistente de tecnologias de informação, também em Estrasburgo, para a Iulisa, uma das agências, responsável de tecnologias de informação. Pronto, eu coloco aqui o site do EPSO, onde estão elencadas todas as oportunidades de emprego, não só temporários, CAST, como além destas para funcionário permanente, e poderá até não ser necessário nestes concursos os testes, tantos testes, e poderão fazer um destes trabalhos. Portanto, vou colocar aqui no chat. Ok. Se linkar, acho que está lá. Diga. Estão aqui algumas pessoas que eu suponho que nem toda a gente é da área de TIC, apesar de estar aqui no webinar, estão aqui a falar da área de letras. Costuma haver concursos para a área de letras, para essas áreas que não têm a ver com as TIC? Sim. Vá, diga, Vera. Eu sou de letras. Bom, então é um ótimo exemplo. Eu trabalho na área de espaço. Exato. As letras são muito importantes. Sim, nós na Comissão precisamos de pessoas de absolutamente todas as áreas. Posso-vos dizer que, inclusive, as ciências documentais também, precisamos absolutamente de todas as áreas. Nós precisamos de contabilistas, nós precisamos de advogados, nós precisamos de economistas, nós precisamos de engenheiros, precisamos de biólogos, precisamos de tudo. Acreditem, precisamos de tudo. E aquilo que nós gostaríamos, eu pelo menos isto é o meu desejo pessoal, era de termos mais portugueses. Nós precisamos absolutamente de tudo. Nós temos uma DG só para tratar de tudo o que é a nossa logística. Eu posso-vos dizer que tive um colega meu a trabalhar como agente contratual na área de espaço, portanto estamos a falar do departamento da área de espaço, que era doutorado em História de Arte. E, no entanto, estava a trabalhar connosco. E era um excelente profissional. Por isso é que vos digo que, não, mesmo que não queiram concorrer a este concurso específico que está aqui em questão, vejam o site do EPSO, porque por norma também tem a dizer as próximas candidaturas que vão abrir no próximo trimestre ou no próximo ano, e vejam
porque há para todas as áreas e há para todos os gostos, ok? Não têm que ser só engenheiros, ou não têm que ser só economistas, ou não têm que ser só de relações internacionais. Nós precisamos dessa gente toda. Para vocês terem uma ideia, nós trabalhamos com quantum, precisamos de astrofísicos, precisamos de físicos, precisamos de químicos. Uma das portuguesas que eu conheci quando cheguei cá, por exemplo, trabalhava na DG Grow, que é a DG relacionada com empresas e indústria e turismo. Ela trabalhava, precisamente, a formação dela era química, trabalhava precisamente com o regulamento dos químicos a nível europeu. Porque há regulamentação, há uma série de coisas que Portanto, em nós todos os não setores. podemos ter legislação, nem medidas, nem estratégias, nem o que for, se não tivermos pessoas que olhem para os termos mais técnicos e consigam perceber o impacto e o que é que aquilo quer dizer, não é? E por isso precisamos de pessoas em absolutamente todas as áreas, seja de letras, seja de TIC, seja de engenharias, não há nada que a gente não precise. Ponto. É assim, Vera, eu já estou convencida. Eu já esteve muito bem. Sim, está aqui uma pergunta que diz uma pessoa que tem nacionalidade fora da União Europeia. Não se pode candidatar porque é aberto aos 27 Estados-membros da União Europeia. Não, ela tem mais de uma nacionalidade. Ela tem, mas Uma nacionalidade europeia. Sim. Então se tem uma delas, pois. Sim, quando preenche a candidatura tem que colocar uma nacionalidade e nesse caso irá colocar a nacionalidade europeia. Por favor. Então automaticamente é excluída. Mas por acaso a mesma pessoa, Joyce, colocava a questão também a propósito da experiência profissional se fosse fora da União Europeia. Não há problema. A experiência em si, não. Em qualquer lado. E já agora, quanto às qualificações, é necessário reconhecimento profissional num dos Estados-membros da União Europeia ou não? As habilitações literárias? Agora... Mas agora aqui não. Agora só mesmo indo lendo os concursos. Porque, por exemplo, eu sei que nos estagiários nós temos cotas específicas para ter estagiários. Não, aqui não tem cotas para cotas para fora da União Europeia nos concursos EPSA. Não, aqui tem que se candidatar com a licenciatura. Mas se a licenciatura foi tirada numa universidade reconhecida e que desde que os serviços depois consigam perceber que universidade é que é, em princípio não deve haver problema. Vocês terem Teremos que ver a situação. Tenho colegas que estudaram nos Estados Unidos e trabalham na União Europeia. Alguns até que trabalharam em países ainda mais não tão desenvolvidos, digamos assim. Mas depende muito, mas isso não significa que não tentem, que não possam concorrer. Se entretanto estão a tratar do processo. Vera, está aqui uma questão muito engraçada, que é alguém solteiro, vida frugal, que eu ainda não sei bem o que é, mas sim, quais os custos mensais em Bruxelas? Aconselho vai almoçar fora quando todos os procurar dias. as casas em Bruxelas, vai para a zona da Place Châtelain. Essa é a zona de eleição dos solteiros, com muitos bares, essas coisas todas, e às quintas-feiras na Plaque Stux, em frente ao Parlamento. Lá se vai a vida frugal, com tantos bares. Agora, não, em relação aos custos mensais, isso depende muito. Depende muito da zona de Bruxelas onde vivas e depende muito do tipo de casa que queres arrendar. E se compra comida no supermercado e faz em casa ou vai jantar a almoçar fora? Porque a restauração não tem os preços de Lisboa. E como sandochas, pronto, não é? Aqueles que são jovens e têm almas velhas, eu não vou dizer que tenho uma alma velha, mas é a zona mais chegadinha da cidade e que tem muita malta das instituições e da NATO a viver, é na zona da Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Enterbeek. Basicamente, se vocês já virem o cinquentenário, que tem assim um quadradinho, é tipo uma casinha, o Schumann está na base da casinha, do outro lado, do bico é Merode, e basicamente essa zona toda, essa parte aí é uma zona mais tranquila, normalmente associada mais a famílias. A parte de Ixelles, Place Châtelain, essa é mais associada à malta solteira que gosta de curtir a vida, sem qualquer tipo de preconceito. Tem muitos bons restaurantes lá também, mas lá está, o custo de vida é um bocadinho caro. Vocês podem, sei lá, podem fazer um takeaway e facilmente 50, 60 euros por um jantar para 2 pessoas. Por isso, aí depende muito. Era o que a Zélia estava a dizer. Se fizerem
comida em casa, se fizerem sempre comida em casa fica muito mais barato, não é? Mas, por exemplo, também podem comer nas cantinas. A própria Comissão tem uma rede, agora com o Covid isto está quase fechado, porque nós ainda continuamos em teletrabalho. Eu esqueci-me de dizer, por acaso, isto era uma pergunta, estava a perguntar que era a questão do teletrabalho. Sim, como é óbvio, eu antes da pandemia já fazia um dia de teletrabalho todas as semanas, como nós chamamos de teletrabalho estrutural, e podem pedir esporádico. Imaginem que, olha, agora vai vir o homem da TV Cabo cá a casa. Podem pedir teletrabalho e nesse dia trabalhar em casa, não há problema nenhum. Ou que os Correios vão-vos entregar uma encomenda. Vocês recebem a notificação dos Correios a dizer que vai entregar uma encomenda entre as 8 da manhã e as 5 da tarde. Portanto, vocês têm que estar o dia todo em casa à espera da encomenda. Também podem tirar teletrabalho para fazer isso, não há problema nenhum. Em relação às cantinas, 10, 12 euros, isso é no conselho. As cantinas da Comissão são mais baratinhas. Pronto. Então disse para visitantes, ou então se calhar lambazei-me com a Não, as comidinha. cantinas do Conselho, mesmo para nós, quando lá vamos, as cantinas do Conselho têm a comida, tem mais opção, digamos assim, mas são ligeiramente mais caras que as cantinas da Comissão. Na cantina da Comissão, o prato de dia, pelo menos antes do Covid, era tipo 6 euros no máximo, e havia sempre um prato de carne, peixe e vegetariano de dia. Depois havia o balcão das massas, não é? Basicamente, o balcão das massas foi um conceito que eu fui introduzida, que é massa com massa e uma molhanga em cima. Pronto. E depois a parte dos grelhados, que aí sim é mais cara, mas por norma é relativo. E há cozinhas sempre com micro-ondas e frigorífico, portanto, se as pessoas quiserem, eu por exemplo que trago sempre comida de casa porque não me dou com pimenta e aqui há pimenta em tudo, há sempre essa possibilidade de aquecer a comida na cantina e comer na cantina, mesmo que a comida não seja da cantina, ou então utilizar uma das cozinhas que haja no andar. Portanto, isso há sempre flexibilidade, e depois há sempre as sandochas, também é sempre uma possibilidade. Aqui a malta também funciona muito a malta das sandochas, e o que eles chamam de tartines, que basicamente é maçãs, mas sem a parte de cima. Pronto, é só com o pão do lado de baixo. Também este depois é giro, porque são estas diferenças culturais que nós depois nos apercebemos quando estamos cá. A questão, e ainda por cima o meu marido é belga, porque entretanto criei raízes com belga, e portanto depois é engraçado estas diferenças culturais e percebermos que, por exemplo, eu lembro-me de um dia de ter um dos meus brilhantes engenheiros com doutoramento e MBA e isso tudo, e de repente olhar para ele estava com a vela da sandália com meias, não é? Que isto para nós normalmente, nós começamos a rir um bocado, mas no entanto estava no escritório assim. Quando há ondas de calor, nós estávamos no escritório de calções e t-shirt, porque as ondas de calor aqui, quando existem acima de 26, 3 dias acima de 26 graus é uma onda de calor. E o problema em Bruxelas não é o inverno, é a ausência de verão, porque às vezes o verão é muito incerto aqui e nunca é tão quente como em Portugal. Mas aí facilmente se resolve com um bilhete de avião para um sítio com sol. E estando na Europa Central, os bilhetes para qualquer lado na Europa, ou mesmo fora da Europa, eu posso-vos dizer que quando fui à Tailândia ficou mais barato ir para a Tailândia do que ir a Portugal. Consegue-se facilmente fazer fins de semana prolongados porque estamos a 2 horas de qualquer sítio. E isso também é uma flexibilidade interessante, porque podem usar os dias de banco de horas para fazerem fins de semana prolongados e irem conhecer a Europa. E também há restaurantes portugueses por estas cidades todas, não é? Vários, Sim, não tantos quanto... E há lojas portuguesas, eu consigo comprar Nestum, consigo comprar bacalhau, e consigo comprar requeijão, consegue-se comprar essas coisas todas cá, vinho, termossos, inclusive em alguns supermercados belgas já têm secções Nuno Mariano, sim, sou solteira no meu estado civil, não significa que não tenho marido. Há pessoas atentas, não? Há pessoas atentas. Mesmo. Muito bem, isso é uma qualidade muito importante para passar nos testes. Bem. Pronto, mas esta informação de facto acho que em relação ao custo de vida em Bruxelas também, se vocês quiserem, também podemos acrescentar um outro link que também temos no próprio portal do Euros, que também dão alguma informação complementar. Obviamente há coisas mais específicas, mas Margarida,
Eu vou Diz? deixar um site. Entrou a Sofia só agora porque teve um problema na internet, só para Não. avisar que nós vamos enviar a gravação mesmo para Exatamente, ela. vamos tá? enviar a gravação para todas as pessoas que não conseguiram, pronto, entrar por algum motivo ou por problemas técnicos. E este site da Vera penso que tem a ver com a casa, não é? Portanto, Sim, é um dos melhores exatamente. sítios que tem muita oferta lá para encontrarem. O meu conselho que eu vos posso dar a encontrarem casa em Bruxelas, nunca, mas nunca aluguem casa só por fotografias. É absolutamente obrigatório irem ver as casas. Porque as fotografias são sempre muito giras e muitas vezes, a maior parte das vezes, as casas são estranhas. Não vou dizer estranhas. E, portanto, nunca aluguem casa sem verem a casa primeiro. Existem coisas bizarras, tipo casas de banho na cozinha, ok? Isto existe, porque as casas em Bruxelas e os prédios mais recentes não, mas a maior parte são antigas mansões que foram convertidas em apartamentos. E, portanto, às vezes existem assim umas coisas arquitetónicas um bocado bizarras. Vejam sempre, sempre, sempre. Uma das coisas que eu fiz cá, mas também já tinha feito em Lisboa, fui à esquadra da polícia pedir informações sobre a zona, fui às lojas falar e pedir informações sobre a zona, perguntar como é que é à noite, se é sossegado, se é tranquilo, se é seguro, se não é, portanto, porque eu não conhecia ou conhecia muito pouco da cidade e, portanto, queria ter um bocadinho mais de informações. E peçam sempre, sempre, sempre aos serviços do Welcome Office para verem o vosso contrato de arrendamento, porque a legislação é um bocadinho diferente de Portugal. E há muitos senhorios que tentam aldrabar um bocadinho, é a vossa obrigação enquanto inquilino, ok? E por isso peçam sempre para verem o vosso contrato de arrendamento. Nunca assinem um contrato de arrendamento ou um contrato de compra de casa, o que for, sem pedirem ao Welcome Office e ao apoio legal para ver o vosso contrato de arrendamento. Isto são os melhores conselhos que eu vos posso dar em termos de casa. De resto, evitar casas na zona das GARs, por norma são as zonas mais inseguras. Gare do Norte é uma zona de prostituição e de tráfico de droga, portanto não dá. Midi é a zona do centro, mesmo no centro de Bruxelas, é seguro durante o dia, mas para morar não vos aconselho. Gare do Midi à noite é uma zona muito complicada, portanto também não vos aconselho. As casas lá são extremamente baratas, vocês conseguem um duplex de 3 quartos para aí por 500 euros. Mas depois não saem à noite, tenham algum cuidado, as horas das gares evitem, e a partir daí é descobrir a cidade, a rede de transportes é bastante boa, o preço do passe mensal aqui dos transportes é mais ou menos ao nível de Lisboa, não difere muito. Acho que até é ligeiramente mais barato agora. A rede de comboios também é bastante positiva, também muito boa. Ao fim de semana tem 50% de desconto entre sexta-feira às 7 da tarde até domingo à meia-noite e vocês compram um bilhete e podem fazer o trajeto às vezes que quiserem, portanto é também interessante se para irem conhecer a Bélgica. Bruxelas não é uma cidade que representa muito bem aquilo que são as cidades na Bélgica, porque está, por questões urbanísticas, está muito descaracterizada. Mas têm cidades a 20 minutos de comboio, a meia hora de comboio, que são muito, muito giras e aos fins de semana podem sempre ir explorar a cidade, tanto a zona da Flandres como a zona da Valónia. Na zona da Flandres não falam francês, falam inglês também, porque existem também estas pequenas rivalidades culturais no próprio país. A Bélgica é um país muito peculiar. E de resto, não é muito diferente de uma mudança de Lisboa para o Porto, por exemplo. É vocês impactarem as vossas coisas. Aquilo que vocês podem fazer existem às vezes existem alguns sítios que têm, sobretudo na zona do quarteiro europeu, que são onde têm as instituições, têm apartamentos que podem arrendar tipo por um mês e é mais barato que o Airbnb. E às vezes compensa arrendar assim, um mês assim, até conseguirem encontrar uma casa, que depois fica obviamente muito mais barato. E depois existem várias opções que é com a renda mais custos incluídos ou não. E os custos incluídos pode ser as despesas de condomínio, como pode ser absolutamente tudo. Esta casa onde eu estou a morar é a primeira vez que não tenho essa opção, portanto existem casas mobiladas e por mobilar, isso depois é totalmente ao vosso critério e obviamente que os preços depois também diferem de acordo com isso. E pronto, aconselho-vos a só procurar em casa depois de cá estarem, podem vir uma semana ou 2 semanas antes, as viagens são reembolsadas e a vossa deslocação, se vocês fizerem a mudança
das vossas coisas para cá, por exemplo, os custos de transporte das vossas coisas é reembolsado pela Comissão também. Vocês têm que guardar as faturas e os recibos todos, o vosso bilhete de avião, isso é tudo reembolsado quando vocês vêm para cá. Isso mesmo que vocês mudem de casa, depois quando estiverem cá, podem tirar 2 dias para a mudança de casa. É uma licença que nós temos quando fazemos mudança de casa. Portanto, nesse aspecto existe extrema flexibilidade cá, porque toda a gente sabe que a malta não vive cá, não é? Portanto, está cá sozinho e tem que tratar de tudo. Por isso, nesse aspecto, têm essa flexibilidade e se calhar é preferível terem essa opção de procurar em casa só depois de cá estarem, que é para conseguirem ver as casas e não acabarem com uma sanita no meio da sala. Ou terem que subir 5 andares de escadas porque não há elevador, por exemplo, que também é muito provável. Bem, eu diria que antes de se mudarem têm que se candidatar. É uma coisa que é um Exato. não chegam lá sem se candidatarem e sem provavelmente por mais do que uma vez. Vamos esperar que os mais sortudos, mas não é muito habitual, conseguirem à primeira, portanto, com muito. Portanto, eu acho que é por aí que nós temos que começar. De facto, nós vamos partilhar convosco toda a informação que demos aqui também, quer a apresentação da Zélia, quer os links que partilhamos também no chat ao longo da sessão. Vão ter a gravação também da sessão e este brilhante testemunho também da Vera e da experiência que tem, que partilhou connosco, que muito agradecemos. E, portanto, o próximo passo é mesmo esse. Portanto, fazerem as vossas escolhas também, não é? Exato. E se tiverem dúvidas, podem sempre enviar um e-mail para o Carreiras Europeias ou outras dúvidas também para a Vera. Pronto, exatamente. Exato. Se a Vera nos der a sua autorização, também vamos partilhar então o seu e-mail no e-mail que vamos enviar aos candidatos. Não me enviem e-mail a dizer, então o que é que acha que eu devo agora pôr aqui na minha candidatura? Aí se calhar vou-vos mandar dar uma volta, salvo seja, mas se tiver alguma dúvida sobre o processo, ou se entretanto conseguirem passar a candidatura e vierem cá e precisarem de alguns conselhos sobre a zona da cidade de morar, ou o que for, estejam obviamente à vontade. E pronto, e esperamos que para o próximo ano já possamos dizer que já temos uma representação portuguesa nas instituições, nomeadamente na área das tecnologias de informação, um bocadinho mais significativa do que a que temos hoje, não é? Pois, era bom, era muito bom. E penso que para vocês também as condições proporcionadas também são bastante apelativas, portanto... Vamos lá, é um desafio profissional. É isso, Joyce. Penso que vale a pena. É exato. A Joyce disse que já vai lá estar para o ano, por isso acho que sim. É? Pronto. Sim. Então é essa convicção que é necessária. Exatamente. Se não tentarmos, não conseguimos seguramente. Ok? Olha, muito obrigado por aqueles, sobretudo aqueles que resistiram agora até ao final, portanto, porque a resiliência, a tal resiliência. É uma prova disso, sem dúvida. E pronto, e olhem, vamos então partilhar a informação convosco. Vocês ainda têm algumas semanas para preparar a candidatura, se optarem por avançar. Os e-mails vão estar disponíveis e, portanto, força. Vamos lá. Sem candidatura não há alojamento em Bruxelas, nem o reembolso das outras coisas. Nem a maravilhosa comida da cantina. Exatamente, a maravilhosa comida da cantina. As tartas. Olha, by the way, também já começam a aparecer pastéis de nata por Bruxelas fora. Nas cantinas em todo lado. Isso é do que mais há aqui. Agora a questão é, qual é que é o melhor sítio para os pastéis de nata? Agora até no Etsy, não é? Que também já tem lá uma versão do pastel de nata que é assim um bocadinho. Em todo lado, é impressionante. Portanto, vamos lá então. Há comida portuguesa, a bela da bifana, o belo do pastel de nata, o belo do pastel de bacalhau e rissol, entregue via Uber Eats. Ora, parece muito bem. Está em grande. Exatamente, não é só na Schumann, mas sim. Em Schumann não há uma padaria portuguesa, isso garanto. Que eu trabalho lá desde que vim para cá em 2013, não há lá nenhuma. Há um restaurante que é o Tiagos. Exatamente. Há um restaurante que é o Tiagos. E apóstrofe e um S.
É verdade. E a bifana em bolo do carro em Uber, só para que saiba, da luz ao loja. Acho que agora convenceu os que estavam reticentes. Agora é que Acho vai que mesmo sim, toda a acho gente que eu Eu acho candidatar. que essa parte. E há Super Bowl. Ai, cervejas então, aqui, para quem gosta de cervejas, isto é Pronto. muito. Pronto. Acho que vão aprender, vão reaprender o que é cerveja no meio disto tudo, não é? Dá para voar para a República Checa em Praga com voos baratos. Olha, a nossa agência de espaço da União Europeia é em Praga. E aquilo que eu te posso dizer é que fica mais barato ir para Praga do que ir para Lisboa. Exatamente. Bem. É assim, seja do aeroporto principal de Bruxelas, agora não me É lembro o o nome. Zaventem, que é o Zaventem, nacional, ou de Charleroi. É isso, é o Charleroi. Há Ninguém- muitos voos mesmo, muitas low cost também a voar para todo o lado. Charleroi é o aeroporto das low cost. Só tem um inconveniente, fica mais ou menos 40 a 50 minutos de autocarro da Gare de Midi. Mas em termos de low cost, temos para. É o que eu digo, ficou mais barato ir para a Tailândia do que alguns voos que eu tenho para Lisboa. Ou para o Porto. E então, neste momento, sim. Neste É momento não isso. posso pensar que ontem comprei voos para Portugal E já e, estão em preços razoáveis. e comprei ida e volta em maio, tudo bem que viajo assim tipo uma quarta e uma sexta-feira, 70 euros ida e volta. Até comentei cá em casa que não me lembrava de comprar voos tão baratos nestes últimos anos. Portanto, Ainda há Está-se esperança. bem. Ainda há acho que esperança. e é Brussels Airlines, nem sequer é uma low cost. Portanto, Não- compensa-se. Vamos aqui só ver se há mais alguma questão, que é para Acho que agora giravam todas em libertar, volta para libertar da aqui gastronomia, os penso eu. resistentes. Acho que já está tudo, não é? Já Só está há tudo a pensar no jantar. E a Exato. Vera então nem se fala. Pronto, há pessoas que Tem têm de mais sair, uma hora. efetivamente está tudo libertado, ou seja, podem, a partir de agora, já pode toda a gente sair. Ótimo. Obrigada pela participação. Obrigada. A todos. Sim, muito Obrigada. obrigada pela Vou parar participação. aqui a gravação. A Vera teve, gostei